Para falar mais sobre a prática da limpeza nasal e a importância na higiene diária, a gente conversa agora com o médico Bruno Barros. Ele é otorrino e mestre pela Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. E boa noite a todos que estejam acompanhando o jornal. Professor, bom, então o papel do sal aí nessa lavagem, ela é para desinflamar ali o local, a região? Eu, como uma pessoa que tem rinite e forte ainda, queria saber se ele serve para nos livrar daquela sensação horrorosa de nariz entupido. Então, a solução salina, ou o soro fisiológico, eles podem ser utilizados num efeito quase mecânico. Quando eu aplico aquele líquido pela minha narina, ele leva embora alguns alérgenos, alguns irritantes e facilitando então a limpeza. Além disso, melhora a ação do muco, que é uma solução produzida pelo nosso nariz e que facilita com que doenças como a rinite, como a sinusite, sejam minimizadas. Então ele é super importante para a limpeza diária do nariz. Doutor, no caso das crianças, os pais, as mães, podem também fazer essa limpeza, devem fazer essa limpeza com sal? Preferir o soro fisiológico? Qual é o aconselhamento? Na verdade, a lavagem nasal, a limpeza com soro, pode ser feita a partir do recém-nascido, né? Claro que no recém-nascido a gente recomenda o uso mais de gotas, né? Então, através daquele aplicador de conta-gotas que é jogado diretamente na mucosa. Numa criança um pouquinho maior, eu já posso lançar a mão da seringa para ser feita essa limpeza. E, às vezes, hoje também a gente recomenda, o que é o mais adequado, na verdade, a lavagem de alto volume e baixa pressão, que são feitas com aquelas garrafinhas que são comumente vistas nas redes sociais, em que se aplica uma certa pressão de maneira bem suave e o soro é aplicado numa narina e escorre pela outra. Então, quanto maior o volume, maior a limpeza mecânica. Porque o soro, na verdade, a principal ação dele é, mais uma vez, fazer uma ação mecânica, como se fosse uma ducha, levando embora os irritantes, os alérgenos e até mesmo micro-organismos. Professor, uma dúvida que eu tenho é o porquê da água morna, se só funciona assim, e saber se esse tipo de lavagem deve ser feito diariamente como prevenção ou só quando a criança, por exemplo, está congestionada. Perfeito. Então, o motivo de ser uma água morna é porque uma das funções do nosso nariz é aquecer o ar que respiramos. Então, ele gosta que a temperatura seja morna do soro. Não é essencial, mas é muito mais saudável que seja feita numa temperatura morna, né? A gente recomenda que essa lavagem seja feita diariamente. É interessante, né? Nós cuidamos da boca 3 vezes ao dia, escovamos o dente 3 vezes ao dia, e o nariz, que é o nosso filtro, responsável por filtrar todo o ar que respiramos, a gente esquece e não faz nenhuma manutenção. Então, a lavagem tem esse papel. Se você fizer diariamente, você pode reduzir a intensidade e a recorrência das crises de rinite alérgica, da alergia nasal, e também diminuir até processos infecciosos. Então, é importante que seja feita, na verdade, diariamente. Professor, 2 dúvidas relacionadas à questão da limpeza. Existe também no nariz uso de outros produtos que não deveriam ser feitos? Às vezes tem aquela mania da família ou alguém da avó falou, se você misturar tal coisa com tal coisa é ótimo para fazer a limpeza. O que não deve ser usado justamente nessa limpeza e que muitas vezes as pessoas usam? E outra questão, aparar os pelinhos que a gente tem no nariz. Tem muita gente que tem até maquininha e tal. Isso faz bem, faz mal? É uma proteção da nossa narina? Como é que a gente pode explicar para quem está em casa? Então, vamos por partes, né? Primeiro, até em relação aos pelos. É uma barreira de proteção natural. Ele está ali por um bom motivo, para evitar a entrada de animais, insetos até, de impurezas. Então, pode ser feita uma higiene superficial, mas com muito cuidado, porque como qualquer pelo do nosso corpo pode inflamar e gerar até uma infecção local. O ideal seria não mexer nos pelos da região, tá? Em relação à limpeza e seu papel importante, eu queria lembrar uma coisa que é super importante na formulação, porque todo mundo fica preocupado que tenha que ser o soro fisiológico pronto, e a gente pode fazer essa solução salina, como já foi bem dito por vocês, acrescentando 1 colher de café de sal
numa solução morna de água, que preferencialmente deve ser filtrada para que... Tá certo, a gente conversou com o médico otorrino Bruno Barros. Bruno, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para você. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.